Boa tarde, Larissa, tudo bem? Só vamos dar um tempinho pro pessoal entrar, o Felipe já deve estar entrando também. Como é que você tá? Que ótimo, que bom. E você tá finalizando o ensino médio, já acabou? Quer medicina, não quer? Como é que você tá, assim? Fala, Felipe. Fala, Cleiton, beleza? Cleiton que sempre tá aí com a gente, toda semana. É, o Felipe sumiu, né? Foi o fantasma dele que entrou aqui na live. Vocês estão vendo umas crianças? Voltei. Opa, Fui buscar uma água ali. sei. Ei, Rafa. Bom? Ó, Larissa. tem mais alguém que passou por aí também, Rafa, na live? Larissa tá com a gente, o Cleiton tá com a gente, o Cleiton e o Pedro entrou agora, olha só. O Cleiton e o Pedro já são de casa, né? Ficam com a gente toda semana. Perguntei pra Larissa também como é que a gente ainda não conhece ela, né? Como é que ela tá, se ela tá no ensino médio, já terminou. Boa noite, Pedro. Bom, Fala, Pedro. vou ver, esperar o pessoal entrar. Acabei de mandar lá no grupo. Ó, aí você tá no segundo ano do ensino médio. Ah, olha aí. Começando a estudar cedo, hein? Sim que é bom. É uma ótima hora para começar a entender um pouco mais como é que os estudos funcionam, né? Como é que pode Uhum. utilizar. Isso. E o nosso tema de hoje, pessoal, a gente tá seguindo uma ordem meio que cronológica, né? É, semana retrasada. Tá dando pra me ouvir direito? Tem muito barulho? Eu ouvi Então tá bom. Beleza. Então, pessoal, olha, na semana retrasada a gente falou de procrastinação. Então, basicamente, a gente abordou como que você vai fazer para você parar de procrastinar e sentar para estudar. Aí, semana passada a gente falou, beleza, já tô estudando. Como que eu faço para não me distrair? E aí, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais na sessão de estudo e, beleza, consegui sentar para estudar, tô aqui focado no meu estudo, como é que eu vou me preparar para estudar, né? Não tem como complicar mais essa frase, mas é como que eu vou planejar a minha sessão? Será que é bom eu estudar várias horas seguidas? Será que é bom eu estudar mais de um conteúdo ao mesmo Que tempo? momento, Será que é bom eu estudar ouvindo música? em que momento do dia a gente é mais produtivo, menos Exato. produtivo, né? Então a ideia aqui é da gente falar um pouco de como que a gente vai montar essa rotina, né? Durante quanto tempo a gente estuda, durante quanto tempo, né? Como é que eu faço meus descansos entre os Uhum. estudos. Isso. E vamos ouvir um pouquinho de vocês no início. Como é que vocês estruturam hoje em dia, assim, o estudo de vocês? Tem gente que gosta de sentar na cadeira e estudar muito tempo, né? Eu fazia muito assim quando eu estava me preparando. Depois fui ver que não era exatamente a melhor maneira. Mas na minha cabeça era assim: vou estudar bem significa estudar muito. Significa sentar a bunda na cadeira e estudar 4, 5, 6 horas direto, né? Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Mas como é que vocês fazem, assim? Como é que vocês estruturam a rotina de vocês, o estudo de vocês? Ou às vezes não é nem estruturado, né? Às vezes só nos planeja, só vai e faz o que der na mente. Também tem isso, pode acontecer.
Dá um tempinho pro pessoal responder. Ó, menos ele que tá funcionando. Ó, o Pedro disse que o dele é um pouco mais estruturado. Aham. Mas por que, Pedro? Como é que funciona assim? Você diz mais em questão de não ter uma consistência, assim? De todo dia estudar diferente. Quando vocês respondem, vou falar de uma coisa que eu via muito na minha época, assim, com certeza existe hoje, vocês devem ouvir falando. Ah, ele respondeu aqui, ó. Mas ele separa o momento para fazer exercício e definir uma meta de questões. É uma boa, Sim. faz parte. A Larissa diz que senta e só sai quando termina um assunto. Eu lembro de ver muito quando eu tava me preparando, e até hoje na faculdade a gente vê um pouco disso, né, Felipe? Que é o pessoal que glamoriza estudar muito. Acha que ficar na biblioteca das 8 da manhã às 6 da tarde é bonito, como se só de você estar lá presente significa que você está focado 100% do tempo, que já é um mito, né? E mesmo que você esteja focado 100% do tempo, o quão produtivo você está sendo com aquilo? Será que você realmente só não está se forçando a fazer uma coisa que já não vai ter tanto resultado, né? Nosso objetivo é diminuir o custo que você tem para o maior resultado possível. Então, como que você acha que a gente poderia abordar isso na nossa rotina, assim, trazendo para o dia a dia deles? Legal. Sobre rotina de estudo, assim, é sempre interessante. E vocês estão sempre vendo eu falar sobre isso aqui, né? Sobre fatores biológicos que influenciam a nossa rotina de estudante, de uma forma geral. Quando a gente fala de carga cognitiva, a gente está falando de limitadores biológicos, quando a gente fala de distração, a gente está falando disso também. Quando a gente está falando disso, fazer uma atividade que demande um foco, não tem como a gente fugir também desses fatores biológicos. Então, aqui, eu estava pensando da gente hoje entrar em, vamos botar assim, três fatores principais, assim, biológicos, né? Então, o primeiro deles é o ciclo circadiano nosso, que é super relevante quando a gente está falando de estudos, né? A gente vai entrar nos ciclos ultradianos, que são ciclos menores que acontecem durante o dia também, que é importante a gente levar em consideração. E a gente vai falar sobre manutenção de foco. Então, são essas três características que a gente fazendo elas bem, a gente consegue ter uma rotina de estudo que seja a longo prazo e a gente não se desgaste com ela. Então, a gente consiga manter ela de determinada forma. E aí, antes da gente começar, existem duas formas macro da gente organizar nossos estudos. Que eu vejo, né? Principalmente quando a gente está falando de mentoria. Então, por exemplo, se você tem uma prova a curto prazo, talvez você consiga fazer uma rotina mais intensa de estudo, que você vai ter um desgaste natural, mas você sabe que você vai ter que sustentar por um curto período de tempo. Para quem está estudando para uma prova mais longa, então quem começou a estudar para o Enem agora e né, para fazer o Enem ali no final do ano, outubro, novembro, daí a gente tem que estruturar uma rotina onde a gente consiga apresentar ela de forma mais constante. E uma terceira opção, que é meio que a mescla dos dois, que é você organizar a rotina, onde você vai ter um ritmo um pouco mais intenso do que o normal, mas esporadicamente você vai dar pausas longas. Então, por exemplo, a pessoa passa 3 meses estudando no ritmo forte, e aí ela dá uma pausa de uma semana ou 2 semanas ali sem estudar. Então, cada pessoa vai ter que entender o que funciona melhor para ela. Para mim, Felipe, funcionar no meu período de estudos funcionava dessa forma. Eu estudava uns 4 meses ali. Na verdade, foram 3 meses mais ou menos de forma intensa. Aí eu dava uma semana, 2 semanas de descanso, sem estudar, só fazendo revisão, algo bem leve. E depois eu estudava um período um pouco mais intenso de rotina também. Até o ponto onde eu tive que começar a trabalhar, e aí eu já não tinha mais tempo para fazer uma rotina intensa de estudo, etc. Mas o início foi bem dessa forma. Assim. Então tá bem. Então, essa é a estrutura macro da nossa rotina de estudos, né? Como que é a estrutura um pouco mais micro do nosso dia de estudos? A gente tem esses dois ciclos que são importantes a gente entender. O ciclo circadiano e o ciclo ultradiano. O ciclo circadiano ele é o ciclo diário que a gente vai ter relacionado com o sol e a noite. Vamos dizer, eu estou super simplificando aqui, tá?
mas a gente tem mecanismos neurobiológicos que vão modulando isso pra gente. Então a gente vai ter, inclusive, a visão, né? Então a visão de luz e etc. Então, quando a gente está falando de ciclo circadiano, significa que a gente vai ter 2 picos durante o dia de uma maior atividade do nosso cérebro. Então, que a gente tem que tentar aproveitar esses picos. De uma forma geral, para uma pessoa que vai dormir mais ou menos 10 horas da noite, 9 horas da noite, e vai acordar mais ou menos umas 6, 7, 8 da manhã, a gente tem que os 2 picos que a gente vai ter no dia de, vamos dizer assim, né, de cortisol, de estresse, assim, o estresse que eu tô falando aqui, o estresse fisiológico, ele vai se dar de 9 a meio-dia e de 5 a 6 da tarde. Ou, desculpa, de 3 a 6 da tarde. Tá? Então são 2 picos de 3 horas que a gente vai ter. Ou seja, né, a primeira conclusão que a gente consegue tirar disso? É que para a gente focar bem e estar bem atento das nossas sessões de estudo e render bem delas, a gente precisa estar com sono regulado, tá? Esse é a primeira lição que a gente precisa ter. A gente precisa aproveitar os mecanismos biológicos que a gente tem, tá? Tem pessoas que vão preferir estudar mais de manhã, tem pessoas que vão preferir estudar mais à noite, mais no final do dia. Mas não existe aquela questão de, eu amo estudar meia-noite, 10 horas da noite. Isso a pessoa está simplesmente se enganando, porque ela está prejudicando o sono dela. Se a gente prejudica o sono, a gente tem vários fatores de prejudiciais ao aprendizado mesmo, à consolidação das memórias, né? A sedimentação dessas memórias, né? Então, acaba que para a gente não vale a pena. Então, o primeiro ponto a gente precisa ter uma rotina de estudos e a gente precisa aproveitar esses fatores biológicos. Tá bem. Acordei, e aí eu vou entrar, vamos supor que 9 horas da manhã, até meio-dia, a gente pode testar várias rotinas aqui, né? De quem faz cursinho, quem não faz cursinho e tal. Mas vamos supor que a pessoa está só estudando em casa, tá? Então a pessoa chega e ela acorda às 7 horas da manhã, toma o café da manhã dela e etc. Vai estudar. Mais ou menos umas 8h30 ali, 9 horas. Beleza, ela está aproveitando super bem. Como que ela vai separar essas sessões de estudos dela? Vamos lá. A gente tem para a pessoa que é um iniciante e para a pessoa que é um avançado. Como que a pessoa iniciante, na minha opinião, ela deveria preparar a sessão de estudos dela? Ela trabalha com tempo fixo. Então, o que eu chamo uma pessoa iniciante? Aquela pessoa que estuda com uma rotina que é uma rotina desregulada e ela estuda de forma esporádica, assim. Tudo é quando dá, né? Pelo menos, assim, ela está estudando uns 3 meses, 2 meses, então ela está bem no início ali, tá? Uma pessoa avançada, para mim, ela já tem mais ou menos 1 ano de estudo, mas com um componente de metacognição. Ela se entende. Ela entende o corpo dela, ela entende quais são os momentos que ela está mais ativa, menos ativa e etc. Então, primeiro para esse passo dos iniciantes. A gente vai trabalhar com tempos fixos. O que significa? As minhas sessões de estudos, elas vão durar o tempo que eu falar para elas durarem. Então, por exemplo, a Larissa comentou aqui, né? Eu faço por assunto. Mas é isso, vão ter assuntos mais longos, assuntos mais curtos. Muitas vezes, às vezes você estabelece, eu vou até terminar esse assunto aqui, e às vezes você fica 1h30, 2 horas, tentando simplesmente finalizar aquele assunto. Só que a gente vai para o outro mecanismo neurobiológico, e por isso que a gente trabalha com tempos fechados. A gente tem os ciclos ultradianos. Ciclos ultradianos, eles são ciclos de cortisol que a gente tem durante o nosso dia. Então a gente tem o ciclo circadiano comandando o dia inteiro, e a gente tem ciclos ultradianos que eles vão durar cerca de 90 minutos, ali até no máximo 2 horas. Que é o quê? Quando a gente tem uma aceleração do nosso cortisol, então é o hormônio do estresse que traz bastante atenção e foco pra gente. Então ele vai aumentando e aí no final ele vai diminuindo. Esse ciclo ultradiano, ele vamos dizer assim, ele é biologicamente, ele é meio que para todo mundo, tá? Então, a gente vai ter um pico de atividade neuronal ali, cerca de mais ou menos 1 hora, 50 minutos de estudo, e aí depois você vai começar a ter uma queda. Ou seja, Só uma coisa que eu acho que não ficou tão clara. Esse ciclo ele é iniciado a partir do momento que você estuda, né? isso, Então, a partir do momento que você toma um momento zero quando você senta para estudar. E o seu cortisol é de 50 minutos, né? Isso, exatamente. Sempre que você vai sentar para fazer uma atividade que demanda concentração, tá? Aí esse ciclo ultradiano ele vai iniciar. E aí, beleza. Esse ciclo ele começa e ele vai ter a duração ali de mais ou menos 2 horas no máximo, ali 90 minutos.
Então você chega no pico mais ou menos com 1 hora. E depois ele vai cair. Tá? Isso varia um pouco de pessoa para pessoa, a capacidade cognitiva que a pessoa tem, etc. Mas vamos assumir que ele finaliza ali em 90 minutos. Tá bem? Então, beleza. Fizemos, a gente tem. Se eu termino o meu objetivo vai terminar um assunto, às vezes eu vou ultrapassar esse ciclo. Então, talvez eu tenha ali 40 minutos rendendo bem, 50 minutos rendendo bem, e depois minha atenção só vai para o beleléu. Eu vou estar forçando, né? Eu vou estar bocejando, eu vou estar fadigado e eu não vou estar conseguindo render mesmo naquela matéria. O que é a melhor solução para a gente é? A gente vai parar quando tiver um momento de cansaço desse tipo, tá? Então, por isso que eu prefiro não trabalhar com assuntos e nem estabelecer meta de questões, porque ambos desses objetivos, eles estão ligados ao resultado. Quando a gente estabelece metas de resultado para uma sessão de estudo, geralmente a gente se ultrapassa e ultrapassa a nossa capacidade de foco e a gente começa a se perder. Se frustra, É melhor a gente estabelecer. né? Oi? Ou pode se frustrar também. Se você coloca que você vai fazer X questões na cabeça, aí você dá lá 10 horas da noite, já não dá mais. Exato. E outra, estudar questão também já não é bom. Exato. Aí você já vai sentir aquele sentimento de culpa de que você não fez o suficiente. Isso. Quando na verdade você fez o que você conseguia fazer naquele momento. Só faltou você estruturar melhor, né, a sua rotina. E também não é, vamos dizer assim, essas metas que a gente coloca de fazer questão, é muito mais da qualidade da gente estar fazendo questão do que do número de questões em si que a gente faz, sabe? Então, quando a gente coloca uma meta de processo, que é isso que a gente faz com o tempo, o processo fica muito mais fácil para a gente. Então, para o iniciante, eu recomendo uma meta de processo, que é uma meta de tempo de estudo. A minha recomendação inicial é assim, cara, eu tô começando a estudar, faz anos que eu não estudo. Eu recomendo 40 minutos de estudo, 10 minutos de descanso, tá? Ah, Felipe, eu já estou estudando tem um tempo. Aí eu aumento para 50 minutos de estudo, 10 minutos de descanso. Felipe, eu sou expert. Tá bom, a gente vai usar outra técnica. Mas, a princípio, a gente fica com 50 minutos de estudo, 10 minutos de descanso. Esse é o tempo ótimo para a gente conseguir render bem numa sessão de estudos. E aí, naturalmente, Felipe, eu estou fazendo uma lista de questões e aí falta 2 questões. Não tem problema você botar para 54, né? Ou terminar um pouquinho antes, 47 minutos, 45. Não tem problema nenhum. Então, não é um número absoluto e pronto, só, né? Só levanto quando bater e tal. Mas esse é um tempo bom para a gente descansar. Então, o nosso ciclo ultradiano, lembra, a gente vai ter 50 minutos de estudo, 10 minutos de descanso. Lembra quanto tempo eu falei que dura o nosso ciclo circadiano? Ele dura cerca de 3 horas pela manhã e 3 horas à tarde. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 ciclos de 50 minutos e 10 minutos de descanso. Depois a gente vai ter que dar um descanso prolongado para o nosso cérebro. Então, a gente vai passar cerca de 2 horas, 3 horas, enquanto a gente vai estar almoçando, enquanto a gente vai estar fazendo outras coisas. Tá bem? Então, beleza. Essa é a técnica dos iniciantes, né? A gente estabelece uma meta de processo, que é a meta de tempo, e a gente trabalha com isso justamente por conta da nossa biologia. Agora, qual que é a técnica a mais avançada da gente estabelecer uma rotina de estudos? Aqui é muito delicado, né? Mesmo na mentoria, eu coloco isso para pouquíssimas pessoas. Que é o quê? A pessoa ela ter a capacidade suficiente dela identificar quando ela começa a cansar durante a sessão de estudos. Como que eu faço isso? A gente estabelece um horário de que ela vai estudar mais ou menos durante 1 hora e meia ali, e aí ela vai definir se com 1 hora e meia ela consegue sustentar a atenção dela por 1 hora e meia, ou 1 hora e 20, ou 1 hora e 10, e aí ela vai estabelecer o descanso dela, de acordo com a própria necessidade, tá? Então, isso a gente faz. A técnica de iniciante é gestão de tempo. A técnica de um avançado é gestão da atenção. Por quê? A nossa atenção ela varia com vários outros fatores. Se a gente dormiu bem, se a gente não dormiu bem, quantidade de exercícios que a gente fez, se a gente fez pouco exercício, se a gente fez exercício demais, o que a gente comeu, se a gente comeu uma refeição mais gordurosa, a gente vai ter um processo maior digestivo, então a gente vai perder sangue, entre aspas, né? A gente vai ter mais sangue voltado, né, para digestão do que para a gente fazer atividades desgastantes. A gente vai ter aquela questão mais macro, então há quanto tempo a pessoa vem sustentando aquele foco. Então, vão ser várias outras questões, né? O quanto de foco eu estou exigindo para aquela sessão, a depender do meu ambiente. Então, o que a gente falou no encontro passado, né? Então, qual a carga cognitiva que eu estou precisando colocar aqui? Porque às vezes eu tenho muitos fatores distrativos, né? Que é a carga extrínseca, ou estou estudando um material mais difícil, eu exijo um pouco mais de foco. Então, por ter todas essas variáveis, uma pessoa que está mais avançada nos estudos, eu recomendo ela começar a monitorar
fazer a gestão da atenção dela, ao invés de fazer uma gestão de tempo. Porque aí ela vai conseguir aproveitar melhor. Talvez matérias muito complexas ela vai fazer em um período mais curto de tempo, 40 minutos, 30 minutos. Né? Enquanto matérias um pouco mais fáceis, como ela consegue estender para 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 20, mas sempre lembrando que a gente vai respeitar principalmente o ciclo ultradiano. Não adianta querer passar de 1 hora e 20, 1 hora e meia de estudo. Isso aqui já é comprovado que vai dar problema, assim, né? Mesmo pessoas avançadas, elas não conseguem sustentar mais do que esse período de foco contínuo, né? Sim. Beleza. O Pedro perguntou aqui se isso tem a ver com sobreaprendizado, né? Overlearning, algo do tipo. Isso, é. Então, o termo overlearning na literatura, assim, ele é meio... No Brasil, ele é traduzido como superaprendizado, né, de uma forma geral, assim. Então, eu já vi ele se aplicar para várias situações, né? O que a gente tem mais de evidência hoje é em termos de você estudar além aquele conteúdo, né? Em termos de grau de domínio. Então, quando a gente, dentro do Medicina Sem Cursinho, a gente fala sobre isso. A taxonomia de Bloom, por exemplo, é o grau de conhecimento e domínio que a gente vai ter de determinadas matérias. Quando a gente fala de, por exemplo, você vai fazer uma prova que ela vai cobrar uma matéria, são 10 tópicos de matéria que ela vai cobrar. Então, quando a gente fala de superaprendizado, é quando, ao invés de a gente estudar esses 10 tópicos, a gente vai estudar, botar 120% ali, né? A gente vai pegar esses tópicos e a gente vai estender esses tópicos para o nosso grau de domínio aumentar sobre aquele mesmo tema. Então, isso não tem necessariamente a ver com a nossa rotina de estudos, né? Os estudos e tal. Tem mais a ver com o conteúdo que a gente está vendo, assim. E a forma por que a gente vai engajar com esse conteúdo. Isso. Um exemplo bom é dentro da nossa faculdade mesmo, né, Felipe? A gente faz medicina no modelo PBL, então tem muito de estudo em casa. E a forma como esse estudo ele é direcionado tem a ver com esses conceitos da taxonomia de Bloom. Então, por exemplo, você conhecer um diagnóstico é diferente do que você descrever um diagnóstico, que é diferente do que você explicar, avaliar, né? Então, cada um desses verbos, como a gente chama lá, tem um nível de profundidade diferente que você tem que ter essa cognição de saber até onde você vai no seu conteúdo. Isso. Então a gente, né, pra quem tem curiosidade sobre isso, a gente tem a taxonomia de Bloom revisada, né? Que ela é a mais recente, se eu não me engano, é de 2017. Né, a taxonomia de Bloom original, ela era muito antiga, 1963, se não me engano, alguma coisa assim. E aí você vai vendo camadas de conhecimento. Né? Então a primeira é lembrar, a segunda é aplicar, a terceira é descrever, talvez eu não lembro direito, a quarta é analisar, a quinta é avaliar e a última é criar. Né? Então, à medida com que a gente vai aumentando o nosso domínio de assunto, a gente vai subindo nessa pirâmide. Esse é o método que a gente utiliza, inclusive dentro do método Entenda, a gente usa a taxonomia de Bloom para basear como que a gente vai abordar os estudos, né? Mas isso já é um tópico para outro momento, que a gente vai entrar em codificação, como que a gente aprende o conteúdo em si e como que a gente vai dando saltos, né, nessa taxonomia de Bloom. Enfim. E entra também na universalização, né? Principalmente para quem tem pouco tempo para estudar ou para o Enem, por exemplo, que ele cobra conteúdos. Ele não cobra, por exemplo, todos os conteúdos dentro da mesma categoria de taxonomia. Ele cobra alguns conteúdos que tem mais que conhecer, alguns você tem que mais escrever. Então, por exemplo, se você for dominar eletromagnetismo, você não precisa dominar eletromagnetismo para Enem. Exato. Então, tem muito de você usar isso para se planejar também e usar dentro da estratégia específica para a prova que você quer aplicar. É isso. Então tá bem. Então aí só voltando. Então vamos retomar um dos conceitos que a gente já veio falando aqui. A gente falou de ciclos circadianos que a gente tem que obedecer. A gente tem mais ou menos picos, né, de cortisol ali em 2 momentos do dia. Então geralmente de 9 a meio-dia e de 3 a 6 da tarde. Tá? Então são mais ou menos, dura 3 horas. A gente tem ciclos ultradianos, que são ciclos voltados para nível de cortisol em atividades de alta demanda cognitiva. Então, quando a gente chega, a gente estuda, eles duram mais ou menos ali de 90 a 120 minutos, né? Então, de 1 hora e meia, 2 horas ali. E aí, dentro desse ciclo ultradiano, a gente tem uma curva e depois ele tem um decréscimo. Então, essa curva é o que a gente tenta pegar, né? É o nosso período maior de foco. E aí, quando a gente está fazendo uma gestão de atenção, a gente começa a se perceber nesse decréscimo, a gente dá um descanso. Esse descanso ele permite que a gente volte com um foco ainda aprimorado. E se a gente você identificaria esse decréscimo na prática? Então, aí
vai muito da pessoa, assim, né? Então você, por exemplo, você começa a perder interesse no conteúdo, sua mente começa a voar mais para outros assuntos, você tem que forçar mais para compreender. Você percebe que você leu a mesma frase 3, 4 vezes para conseguir entender, né? Ou você já começa a se sentir cansado. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo uma lista de questões, quando que é o momento onde a gente se sente fadigado ali? Quando você já tem preguiça de pensar na questão, você já quer responder de pronto. Sim. Então, quando você simplesmente está nesse hábito automático de responder, isso acontece bastante. Por exemplo, eu trabalho com pessoas que estudam para residência, né? A prova depois que você faz medicina para você pegar uma especialidade. E aí as pessoas geralmente elas estão trabalhando e estudando. Então tem muito caso das pessoas que trabalham em ambulância e elas vão fazendo questões em ambulância. E elas chegam para mim e falam assim, Felipe, chega um momento ali, sei lá, às vezes durante 30 minutos, 40 minutos, ela já passou assim e ela já tá começando a responder meio que no automático, ela já não tá parando para pensar e elaborar mais a resposta. Daí eu sempre falo assim, esse é o momento de separar. Não interessa se isso durou 50 minutos ou se isso durou 30 minutos. Não adianta você querer forçar, você vai precisar descansar para o teu foco voltar, e aí você conseguir voltar com o foco, né, da forma de forma efetiva ali. Então, e aí é isso. Então, resumindo, ciclo circadiano, são 6 horas no dia, de 9 a meio-dia, de 3 a 6. A gente tem os ciclos ultradianos, que são atividades que demandam esforço cognitivo, que dura mais ou menos de 90 minutos a 120 minutos, que a gente vai. Para o iniciante, a gente vai deixar um período fixo de tempo, a gente faz gestão de tempo, né? Então a gente bota 50 minutos de estudo e 10 minutos de descanso. Para uma pessoa que está ainda assim, é difícil manter, então pessoas geralmente mais novas, 13, 14, 15 anos, eu trabalho com ciclos menores, então chega a 40 minutos com 10 minutos de descanso ali. E aí a gente tem para os avançados, que a gente vai deixar isso um pouco mais livre. Então ele vai ficar de 1 hora a mais ou menos 1 hora e 20, 1 hora e meia, livre para nesse período ali, ele definir quando essa curva está descendo e ele já está cansando e aí ele precisa fazer uma pausa ali. E aí, geralmente, quanto maior o período de foco que a gente vai ter, mais longa vai ser a nossa pausa. Perfeito. Aí, sempre um assunto que o pessoal fala assim, Rafa, que é o método Pomodoro. Uhum. Então, o método Pomodoro ele tem seu valor, assim, mas em termos de evidência científica, assim, ele não tem. Não é melhor você fazer 25 minutos que você fazer 50, por exemplo, né? Então, é um ótimo foco porque você estabeleceu uma meta de processo. Ou seja, eu vou estudar durante tanto tempo, só isso por si só já melhora todos os estudos, né? Se você não tem usa método nenhum, assim, tudo bem, o Pomodoro ele vai te ajudar, porque ele é uma meta de processo. A gente é movido, assim, a gente é mais facilmente movido quando a gente tem metas. Então, só que, na minha opinião, é melhor a gente colocar metas que conseguem aproveitar melhor esses nossos ciclos ultradianos e a gente consegue render melhor. 25, então pensa, o ciclo ultradiano ele tem que subir. Então a gente vai atingir o pico ali com 50 minutos. Então esses primeiros 10 minutos, ainda que a gente tem um pouco do que a gente chama de atenção residual, que são atividades que a gente estava fazendo antes, que elas ainda dominam um pouco a nossa memória de trabalho. Então, existe uma sobreposição ali. A pessoa ela não consegue se concentrar completamente, não consegue virar essa chavinha em 0 a 5, 10 minutos ali, né? Tanto que, por exemplo, é um erro muito comum, então uma curiosidade aqui, só falando de foco, né? É que é um erro muito comum em provas, então Enem e outras provas, as pessoas elas errarem muito as questões iniciais. Justamente porque elas não estão com esse ciclo ultradiano, o nível de cortisol delas não está alto o suficiente para ela conseguir focar bem. Então eu já tive um caso de uma pessoa uma mentoranda minha, que era concursada pública, na verdade, ela era concursada pública, tentando, né, passar no concurso público, e aí a gente foi pegar uma prova dela, a gente falou de exercício de aquecimento, então eu sempre trabalho isso antes de provas, né, como que a pessoa vai aquecer a atenção dela para ela começar com a prova já bem, assim. E aí ela falou, cara, Felipe, eu esqueci nessa prova. Aí eu falei, então vamos ver a tua prova. Aí ela, sei lá, tinha 10 erros, desses 10 erros, 3 eram nas primeiras 10, 15 questões, né, então a gente tem esse período de aquecimento, onde a gente tem memória residual sendo trabalhada e atrapalhando a nossa memória de trabalho. Então, por isso que 25 minutos, que é o método Pomodoro tradicional, eu acho ele curto, sabe? Então, eu prefiro estender pelo menos para 40 minutos ali. Não, muito legal, não sabia dessa curiosidade. E vamos lá, duas perguntas que surgiram aqui, até que com certeza é do interesse do pessoal também. Beleza, nesses 10 minutos de descanso, eu posso fazer qualquer coisa, ou tem coisa que eu não posso fazer, para eu não tirar tanto foco. E depois, quantos ciclos desse que eu devo ou que eu posso fazer por dia? Também tem o limite, né? Eu imagino que também não faça muito sentido fazer 6, 7 ciclos desses. Sim, é.
Perfeito, assim. Os ciclos, de uma forma geral, a gente pode chegar até a fazer 6 deles, tá? O que eu acho sustentável, assim, são 5. Dá 6, eu sinto que a pessoa ela acumula uma fadiga para o dia seguinte. Então, é difícil uma pessoa manter 6 horas de estudo completamente focado, né, durante um dia. Assim. São pessoas geralmente mais avançadas, já estão estudando há mais tempo, já tem uma carga cognitiva maior, uma resistência cognitiva maior. Tá? No início, o ideal é você fazer 4 ciclos, no máximo 5 ciclos de estudos ali, tá? E com o tempo a gente vai melhorando, né? Então, mesmo na mentoria, eu tô com uma mentorada agora, que eu comentei com os pais dela, né? Então, a gente sentou, eu falei, ó, a rotina que você quer que a tua filha faça, ela não é capaz de fazer. Então, o primeiro mês a gente vai trabalhar para a gente estruturar uma rotina, ela pegar algumas técnicas de estudo, e aí com o tempo a gente vai aumentando o período de estudo que ela vai ter. E batata, assim, né? O primeiro mês ela fez bem, assim, a gente fez uma carga um pouco menor. No segundo mês a gente começou a adicionar mais uma sessão, 2 sessões de estudo ali para ela. E aí ela falou, cara, Felipe, eu tô cansando. Aí, beleza, tá cansando, mas vamos tentar sustentar para ver se você consegue ganhar essa resistência. No início é mais difícil, mas vamos ver se você vai conseguir ganhar essa resistência. Agora ela já se adaptou à rotina, dela tá conseguindo fazer as 5, 6 sessões de estudos ali dela. Então, geralmente eu recomendo 5, no máximo 6 sessões de estudo né, dessa forma com que a gente está falando aqui. E a outra dúvida era sobre descanso. Isso. Então, a gente tem 2 tipos de redes neurais, né? A gente tem uma rede neural que fala sobre esforço cognitivo e a gente tem a rede neural que a gente chama de default ou a rede padrão, tá? As duas são opostas. Quando uma está ativa, a outra está inativa, né? Enfim, vocês entenderam. Quando a gente está descansando, a nossa mente está vagueando, a gente está na rede padrão, tá? Essa rede padrão é o que a gente chama de descanso, né? Onde a gente tem a adenosina sendo recolhida ali dos nossos receptores, né? Então a gente começa a estabelecer um pouco maior essa nossa capacidade de foco, os nossos níveis de dopamina eles começam a se restabelecer também, só que ela está associada a coisas que a gente não gosta. Que, principalmente, assim, ela está muito associada ao tédio, né? Então, nas sessões de estudo, Felipe, o que é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa sessão de estudo? Nada, tá? Então, por exemplo, o que eu recomendo? Atividades de baixo esforço cognitivo. Qual que é o melhor do mundo? A gente fazer caminhadas, principalmente ao ar livre, tá? Então a gente faz o sangue circular pelo nosso corpo, a gente levanta, não fica tão sedentário, né? Então a gente não fica tanto tempo parado, então a gente melhora um pouco dos nossos problemas posturais também, e a gente melhora um pouco da nossa respiração, tá? Então caminhada eu recomendo, fazer atividades de casa, lavar louça, pendurar roupa, lavar roupa e tal. Então essa também é uma alternativa muito boa, né? Porque você não está pensando em fazer, você não precisa de tanto foco para fazer essas atividades. E a rede default, ela também, a gente tem a ativação dela em relações sociais, quando a gente não demanda muito foco, né? Então a gente fala abobrinha, assim. Então por isso que aquelas salas de estudos, muitas vezes as pessoas na pausa de estudo, elas vão lá e elas começam a puxar assunto com outras pessoas e tal. Isso é uma forma de descansar também, tá? Qual que para mim é o lado ruim, assim, né, de você descansar conversando com as pessoas? Porque se você começa a ter uma conversa interessante demais, você não quer largar. E aí, e assim, mesmo que você largue, de novo, ela vai virar atenção residual ali, né? Então, para quando você for voltar a focar, também vai demandar um esforço maior para você focar, tá? Então, pô, eu recomendo caminhadas, eu recomendo fazer tarefas de casa. Algumas pessoas gostam, eu já fiz isso também na minha própria vida, assim, colocar uma música sem letra, então às vezes botar um lo-fi atrás, né, ou um ruído branco, alguma coisa e deitar na cama e ficar olhando para cima, né. Ah, Além disso, né, a gente tem alguns estudos que estão começando a ser elaborados, então, por exemplo, você ficar fazendo desenhos aleatórios numa página. Sabe quando você está entediado numa aula e você começa a desenhar quadrado, e depois você vai explodindo, e quando você vê a folha toda, tá? Então, a gente tem hoje estudos comentando que isso traz um efeito relaxante para a gente, ativando a rede default, né, que é a rede padrão. Então, isso também são alternativas que a gente pode ter para descanso, né? Então, você ficar fazendo desenho numa folha em branco e tal, tá? Que a gente não recomenda? Atividades que precisam de esforço. Então, por exemplo, ficar no celular, você
ficar tentando lembrar o conteúdo que você estudou. Descanso é para descanso. A gente precisa respeitar isso. É a mesma coisa de academia. Para o nosso músculo crescer, a gente precisa descansar, tá? Então, para a gente estudar, para a gente aprender, a gente precisa descansar. Onde que a nossa mente, a mente default, ela acontece, ela brilha, pisca, né? Então a gente vai nas ressonâncias magnéticas, né? Então ela começa a brilhar demais, assim, quando você está dormindo. Então, né? Então, sono REM, principalmente, né, a gente tem um modo default maluco no nosso cérebro, assim, né? Esse modo padrão, que é o momento onde as memórias vão se consolidando também. E aí a gente pode induzir isso de certa forma durante o nosso descanso. Então a gente pode fazer o que a gente chama de yoga nidra, momentos de relaxamento, né? Então meditações voltadas para relaxamento. Tudo isso são, né, coisas que ajudam. Geralmente as pessoas não gostam muito de fazer yoga nidra e meditação, assim. Daí eu mantenho as minhas recomendações principais são caminhadas e atividades de casa. Perfeito. O Pedro perguntou quanto tempo esse intervalo tem que durar, mais ou menos, ali. Então, assim, a gente, de novo, os iniciantes a gente trabalha com tempos mais fechados, né? Então, estudou 40 minutos, estudou 40 minutos, 10 minutos de descanso. Estudou 50 minutos, 10 minutos de descanso. Estudou 1 hora, 15 minutos de descanso. Estudou 1 hora e 10, a gente mantém 15 minutos de descanso, aí vai depender, mas estudou 1 hora e 20, 20 minutos de descanso. Acima de 1 hora e 20 ali, né? Então, que vai dar mais ou menos 80 minutos, 75 minutos, a gente dá 20 minutos de descanso, tá? Perfeito. Então, essa é a recomendação que a gente tem na literatura. Beleza, bom demais. Acho que, assim, muita informação, assim, né? Sim, sim. Então, bom, eu acho que esses são alguns, né? E aí a gente sempre tem recomendações, assim. Tá, Felipe, mas eu quero melhorar, então, minha capacidade de foco e etc. E a gente vai trabalhar sempre com outros pilares. Né? Como eu disse, assim, conexão social, ele é um fator muito importante para descanso do cérebro. Então é uma coisa que eu trabalho muito nas minhas mentorias, principalmente para a galera que estuda em casa. Assim, você tem que sair e encontrar pessoas, tá? Isso tem que fazer parte da rotina da pessoa. 2, 3, 4 vezes por semana a pessoa está encontrando gente, não só a família, né? Não ficar enfurnado dentro de casa. Ela precisa disso para os níveis de estresse baixarem. Senão a gente não vai conseguir manter uma rotina dessa a longo prazo. O sono tem que estar em dia. Então, o sono ele varia de acordo com a tua idade. A Sociedade Brasileira, a gente tem a Sociedade Brasileira do Sono, ou o Instituto Brasileiro do Sono, ele tem uma recomendação, então se vocês botarem no Google, assim, a recomendação por idade, né? Então, por exemplo, aqui eu posso estar errando isso, né? Porque eu não me lembro muito bem de cabeça, mas é mais ou menos assim. Se você tem de 13 a 15, 12 a 15 anos, a recomendação é que você durma no mínimo 8 horas e no máximo 10 horas, se eu não me engano. Então, aí, à medida que você vai envelhecendo, você vai precisando de menos sono, tá? Mas quando a gente está trabalhando com adolescentes e com jovens adultos, assim, eu não trabalho com menos de 7 horas de sono nunca, isso sendo que para um adolescente, isso ainda é maior, assim, eu trabalho com menos de 8 horas de sono por dia, tá? Porque o sono, ele tem 3 fases, né? Então tem o sono leve, tem o sono profundo e você tem o sono REM. Isso pode ser dividido em 5 fases, 4 fases, né? Tem literatura de várias formas, mas vamos trabalhar de forma mais simples, assim. O sono leve é onde a gente passa a maior parte do nosso sono, de uma forma geral, tá? Ou que o pessoal chama de sono intermediário também, ou fase 2, enfim. Esse sono, a gente vai estar ajudando a fazer uma limpeza. Quando a gente gasta energia dos nossos neurônios, né, a gente libera adenosina, né? Por isso ATP, adenosina trifosfato, né? Então a gente libera adenosina. Essa adenosina é o que gera cansaço na gente. Então, por exemplo, quando a gente toma café, o que significa? Que a gente está inibindo os receptores de adenosina do nosso cérebro reconhecer o nosso cansaço. A cafeína faz isso com o nosso cérebro, né? Só que, assim, ela está inibindo esses receptores, mas a adenosina ela está presente ali. Quando isso acabar, você tem um crash de sono, você tem um crash de energia, que é o crash da cafeína, tá? Por isso que, por exemplo, tomar cafeína no início do dia não tem um dano tão ruim quanto você tomar cafeína, por exemplo, a partir das 4, 6 horas, 4 horas da tarde, 2 horas da tarde. Então, o efeito dela é melhor, mais bem tolerado, porque você não tem adenosina o suficiente sendo acumulada no nosso cérebro, que é o que vai definir para o nosso cérebro que a gente precisa descansar, tá? Então, depois a gente pode até entrar nessa questão de cafeína e tal, mas, enfim, é um mundo aí pra frente que a gente vai falar. A gente chega a falar disso, né, bastante, inclusive no Medicina Sem Cursinho, nas mentorias individuais, o Felipe aborda isso de forma bem
individualizadas, né, mentorandos. Porque isso é super Sim, relevante. E a gente tem esses outros fatores, né? A gente tem consumo de medicações, né? A gente tem consumo de cafeína, a gente tem sono, exercício físico, tipo de alimentação. Tudo isso vai influenciar a conexão social, como eu falei. Tudo isso vai influenciar a nossa capacidade de sustentar uma atenção, né? Durante 50 minutos, durante uma hora. Então, quantos ciclos a pessoa vai conseguir fazer no dia vai muito depender desse nível dela, né? Enfim. Né? ó, o Pedro perguntou aqui, qual que é a hora ideal para fazer um exercício físico para você ter um bom sono à noite, né? Legal, Pedro. A gente tem vários estudos nessa área e a gente tem poucas conclusões mesmo, assim, né? Mas o que que a gente fala? Existem dois momentos de exercício físico que eles são importantes pra gente. Um é no final do dia. Então lembra sempre assim, né? O exercício físico ele tá ligado de uma forma geral ao nosso ciclo circadiano, né? Então a gente tem esses dois períodos, né? Então de 9 a meio-dia, mais de 3 a 6 da tarde, por exemplo, né? Então, geralmente esses são os períodos que a gente recomenda de fazer exercício físico, para você ter um melhor desempenho no exercício físico. Só que como a gente está estudando e o nosso objetivo não é desempenhar exercício físico, né? A gente usa esse período para a gente estudar. Então, o que, que eu recomendo? Não fazer exercício físico com pelo menos você fazer exercício físico a pelo menos 4 horas de quando você for dormir. Então, se você for dormir 10 horas, você tem que fazer todos os exercícios físicos antes das 6 horas da tarde, tá? A minha recomendação, assim, é você começar com exercício físico leve, tá? Para você não, por exemplo, a pessoa fala assim, eu faço, sei lá, crossfit, ou eu malho pesado e tal. Isso ajuda nos estudos? Assim, vai depender muito do que a pessoa chama de pesado. Se a pessoa malha pesado mesmo, isso vai prejudicar os estudos. Você está gastando muita energia ali, né? Mas se a pessoa malha ok, né, para manter a saúde muscular, então a gente tem uma correlação entre desempenho cognitivo e saúde muscular, né? Então ir para uma academia, você fazer exercício aeróbico, capacidade vascular, capacidade respiratória, né, que a gente chama de VO2, e desempenho cognitivo, eles também estão uma coisa muito bem atreladas à outra, né? Mas de uma forma geral, como é que eu trabalho na mentoria? A pessoa ela vai, eu exijo de qualquer forma dentro da mentoria que a pessoa faça exercício físico, tá? É extremamente relevante para a saúde dela fazer exercício físico, até com coisas marginais assim. Então, por exemplo, dor nas costas quando você está estudando demais, etc. Tudo isso a gente evita quando a gente tem uma boa capacidade de músculo sustentando o nosso corpo, tá? Então eu recomendo, a gente tem a recomendação padrão, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, assim, então, que a gente tem que ter pelo menos 3 horas de exercício aeróbico por semana, e aí a pessoa divide como ela quiser, assim, né? E a gente tem pelo menos 2 dias de exercício de força, né? Para a gente fazer, enfim, né? Para a gente manter uma massa muscular e a gente não perder essa massa muscular. Isso vai variar com a idade, isso vai variar com o contexto da pessoa, mas sempre tem que ter algum tipo de exercício na rotina. Eu não recomendo fazer depois das 6 horas da tarde, porque você vai atrapalhar o teu sono, né, nesse período. Sim. E a Larissa perguntou, e quando você está assistindo a aula, só que está pensando em outra coisa? Acaba que a gente falou um pouco, né, de como que você vai lidar com isso. Mas, Larissa, como a gente não tem mais muito tempo, eu recomendo que você assista a nossa última live. A gente Tá falou sobre gravada no nosso canal no YouTube, que ela foi só sobre distrações. Então lá a gente vai abordar tudo que é de fora que pode te distrair e tudo que é de dentro que também pode te distrair, né? Então o Felipe até divide carga extrínseca, enfim. É um outro assunto que você pode assistir no nosso canal no YouTube, a live tá lá completa. Você pode ouvir como podcast, assim, é bem legal. Não é muito longa e a gente fala muito sobre distração lá. Aí você vai conseguir tirar todas as dúvidas que você tiver sobre distração. Perfeito? porque é um mundo isso, assim, Raíssa, sabe? E aí, quem tiver com dúvida também sobre procrastinação, a gente também tem a live que está gravada. A gente está meio que fazendo na sequência, né? Eu quero estudar, só que eu fico procrastinando. A gente fez a primeira live de procrastinação. Agora eu sentei aqui para estudar, só que eu fico me distraindo. A gente fez a live de distração. Aí agora, beleza, tô sentado para estudar, tô focado, como é que eu vou me programar? Aí a gente está fazendo essa live de hoje. Talvez semana que vem a gente possa falar de técnicas de estudo. O que que eu vou usar para aprender? Como que eu vou interagir com o conteúdo, né? Interessa a vocês? Vocês acham que seria legal? Pra gente seguir essa linha de raciocínio assim?
E é muito louco isso, né, porque essas aulas seria só fazendo esse reforço, assim, né. Quando a gente tá dessas lives, assim, eu acho que o maior ganho da live é a pessoa que tá participando, né, que ela consegue interagir, tirar dúvidas e etcétera, assim. Porque cada um desses assuntos, ele tem um mundo, né, assim, de enfim, de tudo, assim, né. Então, por a gente tá falando de cafeína, né. Então, cara, isso daí é um mundo onde, por exemplo, como que o cansaço se dá no nosso cérebro, quais são as coisas que liberam ATP e etcétera, né, que vão lá acumulando adenosina, né. Então tem essa parte do cansaço, mas tem uma parte do cansaço emocional também. Tem a parte cognitivo, tudo isso que a gente tá falando tem um mundo para ser explorado aqui dentro, que a gente, de uma forma geral, a gente faz isso no Medicina Sem Cursinho, né. Então aqui a gente consegue passar de forma mais superficial, assim, isso, né. A ideia é realmente pegar o que vocês escolhem e ajudar, né? Quem quer tudo mais aprofundado, a gente tem o nosso, que é o próximo passo para quem realmente quer se aprofundar um pouco mais nisso, que é o Medicina Sem Cursinho. Que aí você vai ter a base completa para você estruturar o seu estudo e conseguir ter uma autonomia para você conseguir a sua aprovação sem depender de um cursinho. Essa é a nossa proposta, né? Mas o ganho aqui é assim, né, eu converso com o Rafa, assim, né, sobre essas lives, assim, a gente não esconde nada, né. Uhum. Aqui, assim, eu tô falando do método inteiro, como a gente usa, como a gente vê nas mentorias, como tá, no Medicina Sem Cursinho também, né. Mas é isso, de forma superficial, assim. Então o ganho dela é a interação. Então, né, se, por exemplo, o Pedro que está participando, né, a gente tirou várias dúvidas, já foi conversando um tempão com ele aqui, né. Então, quem está participando, assim, eu acho que ganha muito nesse sentido. Né, tá, mas Felipe, e aí? Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma rotina de cursinho, né, não consigo obedecer meu ciclo circadiano, tenho que acordar mais cedo, tenho que acordar 6 horas, porque tenho que pegar o busão para ir pro cursinho e tal, não sei o quê. Como é que eu faço? Como é que eu regulo, como é que eu ajudo a regular meu sono e minha atenção numa situação dessa? Então eu acho que aqui esse é o ganho, assim, né. Então, para quem está participando, assim, sempre perguntam, interajam, assim, o nosso objetivo aqui é para esse mesmo, né, pra gente ajudar diretamente. Por isso que eu até pergunto, né? Ficou alguma dúvida? Tem algo que vocês queiram perguntar pra gente em relação a esse assunto? Talvez até outro assunto, né? Que não seja tão distante disso, assim. Algum que vocês enfrentam no dia a dia que vocês gostariam de compartilhar, de que a gente pudesse dar uma luz. É isso. E eu acho que, assim, a gente pode eu vou fazer só um resumão, assim, do que a gente viu nessa live, né, pra gente fechar, ver se ficou alguma dúvida, assim. Então, é isso. Aqui a gente falou do período mais macro que tem. Oi? Voltou? Oi? Voltou, eu acho que eu dei uma cortadinha aqui. Então a gente tem esses modelos mais macro de estudos, né? Então, quando a gente pode fazer uma rotina que ela vai se estabelecer, manter, né, mais ou menos a mesma até a data da prova, e a gente tem que regular isso para ver o nosso nível de estresse, para ver se a gente não vai, né, entrar num burnout mesmo assim, antes da prova, que eu já vi muito acontecendo, mas muito mesmo. É, a gente tem essa opção de rotina, a gente tem rotinas mais intensas com estudos, descansos espaçados. Então, 3 meses com mais arrochado, assim, e 1, 2 semanas de descanso, né? Que a gente faz tipo um deload, assim, né? A gente tira essa carga, a gente diminui bastante a carga, e a gente fica só fazendo revisão durante esses períodos, né? E tal. A gente tem as rotinas para uma carga mais intensa de estudo, então, né? Eu tenho 3 meses até a data da prova. Daí a gente tem uma outra rotina a ser estabelecida, né? Isso, de uma forma geral, eu consigo estabelecer mais dentro da mentoria, porque é muito individualizado, né? Como a pessoa vai fazer, assim. Mas a gente comentou um pouco dessas 3 possibilidades. A gente falou em termos diários dos nossos ciclos circadianos, né? Da importância deles nessas janelas de 9 a meio-dia ali, e de 3 da tarde às 6 da noite, de 6 da tarde, né? Ou a gente aproveitar essas janelas onde o nosso nível de cortisol vai estar mais elevado, né, de forma mais basal, assim, a gente vai conseguir dedicar mais para o esforço cognitivo. Dentro disso, a gente falou ainda de ciclos ultradianos, desses ciclos mais curtos, né, de minis estresse que a gente tem, que estresse cognitivo, que eu falo, né, que a gente precisa para ter a nossa atenção. A nossa atenção ela é regulada por esses dois neurotransmissores, né, então noradrenalina e dopamina, principalmente, assim. Então, quando a gente está falando de estresse, a gente está falando principalmente de noradrenalina, né? A dopamina ela tem que ser regulada, mas de umas outras formas, assim, né? Que também não vem ao caso, também é um mundo da gente falar de dopamina, assim, né? Mas aqui a gente geralmente está falando de noradrenalina, que ela vai ter esse ciclo. Então, esse ciclo que dura mais ou menos de 90 minutos a 120 minutos, então 1 hora e meia, 2 horas ali.
que a gente não pode passar de jeito nenhum, biologicamente, vai ser muito prejudicial para nossa atenção. E a gente tem o método do iniciante e o método do avançado. O método do iniciante é quando a gente trabalha com uma meta de processo, que é o tempo específico. Ah, eu vou estudar durante 40 minutos com 10 minutos de descanso. 5 minutos com 10 minutos de descanso. A gente tem o método do iniciante, que ele já tem uma percepção melhor da atenção dele. Então, ao invés de fazer uma gestão de tempo, a gente faz uma gestão da atenção. A pessoa ela vai até onde ela sente que o foco dela está permitindo. Quando ela sente que o foco dela está diminuindo, daí ela para e vai fazer uma pausa, né? Essa pausa é muito importante também, porque a gente precisa fazer atividades que não demandem esforço cognitivo. Daí a minha sugestão é fazer caminhadas, fazer atividades de casa, lavar louça, estender roupa e etc. Né? Isso também é essa que a gente chama de rede padrão do nosso cerebral também é ativa em atividades sociais, tá? Ou a gente não fazer nada, o teste também é super importante nessa questão do nosso descanso, tá bem? Recomenda-se fazer 3 ciclos desse no máximo seguidos, e no máximo estourando 6 desse por dia, tá? Para você não ter um prejuízo de fadiga para o dia seguinte. Então, às vezes, se você pensa assim, o que a gente está falando aqui, a pessoa fala assim, cara, estudo 12 horas por dia. Essa pessoa eu tenho certeza que ela não estuda com foco durante 12 horas por dia. É impossível a gente manter o nosso foco durante 12 horas por dia, tá? Então, sem você ter uma fadiga absurda para o dia seguinte. Então, por exemplo, a gente tem alguns estudos feitos em manter o foco, né, com enxadristas profissionais, né? E aí, nesse caso, a gente tem, por exemplo, eles chegam a gastar mais de 4.000 calorias, né, dentro de uma partida, que é um déficit calórico absurdo, ou é um gasto calórico absurdo, assim, né, para quem entende um pouco disso, assim, de gasto energético. Só que você tem uma fadiga absurda no dia seguinte também. Então, como a gente está olhando para o longo prazo, né, não vale a pena a gente fazer, né, 8, sei lá, 7, 8 ciclos desses por dia, sendo que no dia seguinte o nosso cérebro vai virar um pudim, né? Porque a gente não vai conseguir reter nada, vai ser muito ruim o nosso estudo. Então, o nosso objetivo é essa longevidade. Eu acho que foi isso, a gente passou mais alguma coisa. É isso mesmo. Foi meio completo, a gente falou de bastante coisa. Vai estar site de conteúdo. Depois, essa live vai estar no YouTube, pessoal. Então, quem quiser revisitar, se ficou. Ah, se daqui a alguns dias você se pegar pensando na live, mas não tem tanta certeza, não lembra muito bem, vai lá, dá uma revisada. Beleza? Ah, e uma coisa super importante, para quem ficou no final, vai ficar essa, assim. A recomendação número 1 quando a pessoa entra na mentoria comigo. Super importante para você manter uma rotina de estudo. Cronometrem o tempo de descanso. Para mim, é mais importante você cronometrar o tempo de descanso do que o tempo de ação. Por quê? A gente costuma se perder muito no descanso. Né? Então, às vezes, a gente está mexendo no celular, um descanso que era de 10 minutos, ele se torna 20, quando você vai voltar, teu cérebro já está todo zoado, porque você estava na tua máquina de caça-níquel, né, que é o nosso smartphone, assim, dopamina tá zero, você não tem vontade de estudar, de voltar a estudar, e tudo uma confusão. Então, cronometre teu tempo de descanso e façam atividades que permitem você descansar, né, e que não vão tirar o teu foco. Perfeito. Essa dica, assim, essa dica de ouro, pessoal. Sem brincadeira, assim, muita gente, assim, eu conheço pouquíssimas pessoas que falam sobre isso, assim, e dentro da mentoria isso é um game changer, assim, para as pessoas, tá? Porque muitas pessoas se perdem no descanso. Massa. Top demais. Esse aí é novo pra mim também. Vou colocar aqui. É bom que você deixe o celular cronometrando, já não usa ele. É isso, Olha aí. tá? Não E é? tem outro erro também que as pessoas fazem no descanso, que é não respeitar o descanso. Então, o descanso está de 10 minutos, a pessoa fala, ah, não, já tô tranquilo, vou em 5 minutos eu volto. Você está prejudicando. Né? Você está prejudicando suas próximas sessões. Então, às vezes, você queria fazer 3 sessões, uma seguida da outra. Se você descansa mal no primeiro e você descansa mal no segundo, a tua terceira provavelmente você vai ficar com 20 minutos de atenção ali, 15 minutos de atenção. Você não consegue sustentar isso a longo prazo. Então, os descansos eles devem ser respeitados, né? E na minha opinião, eles devem ser cronometrados. Demais. E aí, pessoal, ok, é isso, né? Acho que fechamos por hoje. Mais uma live semanal aí com vocês. Muito obrigado pela participação. Cleiton, o Pedro, a Larissa, o Aquino Silva, que tá aqui com a gente aqui agora. Deixa eu ver quem mais apareceu que tá com a gente. Ana Júlia, mas já saiu também. É isso, muito obrigado pela participação de vocês. Reitero o convite de assistirem o mapa da prova, do aprovado, que ele é gratuito, é um curso para vocês assistirem com dicas assim simples de serem implementadas para vocês colocarem na prática hoje já. Hoje tá no né? Mas assiste, já começa a colocar na prática o método para vocês validarem, ver que realmente faz uma diferença.
e vocês encontram ele na descrição do nosso grupo, beleza? E além do mapa do aprovado, só lembrando também que a gente tem outras modalidades, para quem se interessar em dar um próximo passo, pode falar comigo no privado, ou aqui no Instagram ou no WhatsApp, que é o Medicina Sem Cursinho, que é o nosso treinamento do Metodologia Completa, que a gente está com a promoção de lançamento, tem toda uma questão de um contato individual também, né, Felipe, com eles, a gente vai ter um encontro com todos os alunos do Medicina Sem Cursinho, e tem as nossas mentorias, que o Felipe já falou bastante hoje também, esse contato individualizado. Então, se fizer sentido para algum de vocês, sinta-se livre para chegar e falar comigo. E olha, mais última dúvida, da Larissa, ler o livro seria uma boa? E aí, Felipe? Ó, eu chuto que não, hein? Essa é complicada, sabia? Eu chuto que não. Pois é, assim. Mas é porque depende do livro. Se só for figura, aí pode. É isso, assim. Se for, não, se for. É isso, assim. É porque, por exemplo, dentro da mentoria, eu sempre trabalho com o menor dano. Porque, de uma forma geral, as pessoas não fazem o que é ideal, né? Que o ideal é você não fazer nada mesmo. É tédio, tá? Isso é a chave do nosso descanso, assim. Só que eu entendo que as pessoas hoje em dia não fazem isso, tá? Tem uma dificuldade. Então, entre você ficar no celular e você ler um livro de romance, por exemplo, né, mais leve e tal, eu opto pela leitura, tá? Ela é menos danosa. Mas entre o livro e você fazer uma caminhada ou você fazer as atividades de casa, etc., eu sempre vou preferir as outras. Então, eu já cheguei a trabalhar com a mentoranda de série no Netflix, assim. Ela não conseguia largar o celular de jeito nenhum. Daí eu falei, beleza, então você vai colocar 10 minutos assistindo uma série. Que seja, então. Mas o ponto é a gente sempre entender para o ideal. O ideal é que a gente não exija essa atenção, esse esforço, sabe? E na leitura, de uma forma geral, você está gerando esforço, né? Para você manter a atenção na leitura, etc. Beleza. Respondido, Larissa, a sua dúvida? Então, ó, eu acho que o melhor de tudo é a caminhada. Caminhadinha é bom, tem nada. Mas passear com carinho. Pedro perguntou, escutar jazz, por exemplo, é bom? Já é sem letra, né? Sim. Como o Felipe falou. Exato. Já tá ótimo. Você pode botar um jazz, vai deitar na tua cama, fazer outra, sabe? Fazer nada mesmo. Arrumar o quarto, pô. Vai arrumar teu quarto. Exato. Vai fazer tua cama, que tá aí desde 6 horas da manhã sem fazer. Antes da tua mãe brigar. Uma coisa que eu recomendo bastante também, e a gente trabalha na mentoria, é brincar com animal de estimação. Né? Então, porque lembra que eu falei que a mente de Defoe ela fica abismada, assim, tanto no sono quanto nas interações sociais. Então, com animais de estimação, a gente tem o modo Defoe sendo ativado, o modo padrão, né, sendo ativado. Então, uma recomendação é deita no chão com teu cachorro ali e vai brincar com teu cachorro, sabe? Ou melhor que o André entrou na live agora, a gente tá falando de escutar jazz e passear com o cachorro. O que esse doido tô falando disso? Aí eu penso, como tu sabe, cara? Pois é, mas eu sei porque eu sou assim também. Ó, aqui tá bonitinho, né? Mas não vou nem mostrar minha cama. Cheguei do hospital e em cima da cama. Beleza. Mas acho que é isso, É Rafa. isso. Então, pessoal, ó, eu vou editar lá e vou melhorar o áudio. Amanhã tá no YouTube pra vocês, tá lá no grupo. É, tem 20 pessoas que votam no demo e aparecem em 5, né? Engraçado isso, né? Vou ter que começar a bater na casa delas. Tá bom. É isso. É isso, Rafa. Valeu, gente. Valeu, Pessoal, valeu, Pedro. Pedro, valeu, Larissa. Valeu, Cleiton. Tamo junto, viu? Até mais. Gente, tchau.